Então, onde que ficou a dúvida aí que o nosso advogado ficou nessa dúvida, né? E até hoje tem algumas pessoas propagando. Que aqui fala o seguinte, né? Ó, considera-se treinador esportivo profissional a pessoa que possui como principal atividade remunerada a preparação e a supervisão da atividade esportiva de um ou vários atletas profissionais. Certo. Então vamos entender, aqui que ficou aberta aqui a discussão, que então aqui quer dizer que é só para o cara só vai poder preparar alguém que é profissional naquele esporte. Certo, é uma dúvida que realmente surgiu, que criou bastante polêmica, mas a gente tem que entender que a interpretação da lei, ela segue uma lógica. Então, você nunca pode pegar um parágrafo, que é o que a gente está lendo aqui, e interpretar ele por si só. Ele depende, todo artigo depende do caput, que é a cabeça do artigo ali. Então, se você for ver ali, a primeira frase é a profissão de treinador esportivo. Então, é regulada e reconhecida por essa lei. Então, aqui está falando, ó, gente, qualquer coisa que você quiser sobre profissão de treinador esportivo, a gente vai regular, a gente vai decidir. Aí você desce um pouquinho e fala que considere-se treinador esportivo profissional a pessoa que possui como principal atividade remunerada a preparação e supervisão de atividade esportiva de um ou vários atletas profissionais. Isso não anula que o artigo fala sobre a profissão de treinador esportivo. Você pode ser um treinador esportivo e você pode ser um treinador esportivo de atletas profissionais. Entendi. E por que essa importância? Porque ela faz, aqui no parágrafo 2º, que o exercício da profissão de treinador esportivo em organização de prática esportiva profissional fica assegurada exclusivamente. Essa palavra também pegou, né? O profissional sempre depois, né? É. Por quê? Porque é mais restrito. O caput, ele fala da profissão de treinador esportivo. Ou como se substituísse ali por profissão de piloto. É a profissão em geral. Aí você vai ser um piloto profissional se você competir em organização profissional, se você... Entendeu? Mas a gente não pode esquecer que o caput do artigo, ele não fala de profissional. Ele fala de profissão de treinador esportivo. Qual a sua profissão? Eu sou treinador esportivo. Se eu treinar pessoas que não são profissionais. Eu sou um treinador esportivo profissional se eu atuar com algum atleta profissional, um ou mais atletas profissionais. Isso a gente tem que deixar bem claro, porque não faria sentido. E outro ponto também, que tudo que está sendo regulamentado aqui, todas as conclusões que a gente tirar para os alunos do nosso curso, que as pessoas tirarem para os alunos do nosso curso, eles têm que ser ampliados para profissionais de educação física, para todos que estão ali, e para os que se formarem, para os tecnólogos. Então, não adianta, porque está tudo no mesmo inciso ali, ó. Se você for ver, no inciso 2, 1 e 2 aí. Então, tudo que você falar, se você falar que o nosso curso não pode ser treinador de pessoas que não são profissionais, você está incluindo que os portadores de diploma de educação física também não podem. Porque essa lei regulamenta a profissão de educador, de treinador esportivo, no geral, entendeu? E seria impossível você pensar, e lógico para mim, que alguém que consegue treinar um atleta profissional não tem capacidade de treinar um atleta amador. Isso não tem lógica. Não faz sentido. Assim, o cara pode treinar um profissional de alto nível, mas um de baixo nível treinar um cara menos capacitado. Né? E se você for ver na realidade, ó, essa lei... Faz sentido nenhum, né? A Lei Geral de Esporte, ela revogou uma lei que tratava de treinadores do futebol específico. Então ela revogou, por quê? Para deixar bem claro que quem cuida de treinador esportivo é essa lei agora, a partir de hoje. E se você mudar, se tivesse essa interpretação, quem que vai treinar na categoria de base? Se não pode ser educador físico, se não pode ser os nossos profissionais, não pode ter técnico, não pode ter treinador esportivo para a categoria de base, para a categoria que não seja profissional, porque essa é a realidade que você está impondo. E isso vai contra até a nossa Constituição. Eu já falei ali do artigo 5º, que você é livre para exercer sua profissão. E a não ser que a lei falasse especificamente para mim, assim, ó, Lucas, treinador esportivo é só para profissional. A lei não fala. A lei aqui é aberta, ela não fala nada
excluindo o amador, o atleta amador. Então, para mim, não faz muito sentido você ter essa interpretação tão restritiva e eu não consigo entender qual que é a lógica dessa interpretação. Por que que alguém que é preparado lá para cima não consegue pro máximo, né? Pro o cara é ápice. capacitado para treinar um profissional. Sabe uma boa analogia? Pra você dirigir uma carreta, o que você precisa fazer? O que você precisa aprender antes de dirigir uma carreta? Não é dirigir um carro? Carro, né? Então, assim... Que nem falar, você pode preparar um piloto de Fórmula 1, mas de kart não. Exatamente, você pode... Trazendo para a realidade, é como se assim... eu não sei dirigir. Tá. Aí surgiu uma lei que me permite tirar carteira só de carreta. Uma coisa só profissional. Cara, mas você precisa ter estágios, né? Você precisa... Então, assim, é exatamente isso. Seria ilógico pensar que uma pessoa que treina um profissional não dá conta de treinar um amador. Uma pessoa que não quer ser atleta competitivo. Um iniciante, né? É, um iniciante. Não, sério mesmo, qual o sentido que faria isso, né? De uma É, não faria nenhum. Não faz. Eu acho que o que o pessoal argumenta sobre isso é, tipo, por exemplo, o cara, ele, sei lá, vamos dar um exemplo aqui para que todo mundo conhece, o Giba, sei lá, o cara é o cara do vôlei. Foi profissional, tal. Ele vai poder ser treinador da seleção brasileira de vôlei, mas não da seleção da escola. É isso que, basicamente, é o que... porque o Giba não seria capacitado. Não seria capacitado para treinar criança, porque ele foi um profissional, então ele entende do profissional. E ele também não fez o curso e ele não fez... E se ele, por exemplo, fez educação física? Também não pode, porque tá aqui, tá no mesmo artigo. Tá embaixo do mesmo guarda-chuva. Exatamente, entendeu? Essa interpretação que você dá para você tem que dar para todos. Quem que vai treinar o pessoal, então? Não tem treinador, não... E a lei não fala especificamente, não existe treinador esportivo amador. Se ela falasse, daí beleza. Aí eu ainda ia discordar, porque seria inconstitucional, porque você está limitando o exercício de uma profissão, sem motivo. Mas ela não fala, então essa interpretação para mim não faz sentido, eu discordo dela. E se a gente pode ir até um pouquinho a mais, tá? Se você for aqui no parágrafo 5º, o disposto no parágrafo 2º desse artigo não se aplica aos profissionais que exerçam trabalho voluntário e aos que atuam em organização esportiva de pequeno porte, nos termos do parágrafo 6º do artigo 61 dessa lei. Esse parágrafo 6º aqui, ele foi revogado, ele não entrou na lei, tá? Então a gente não tem o que seria uma organização de pequeno porte para a lei. Então a gente não usa esse artigo que ele é meio que morto por enquanto até regulamentar. Mas aqui fica claro que existem treinador esportivo que não atua diretamente com atleta profissional e que não precisa de ser profissional de educação física ou fazer o curso. Então, apesar de ser um pouco torta, né, a gente não tem ainda uma regulamentação, então ela não vai ser, acredito que não seja aplicado isso. O que a gente está propondo é treinar alguém que consiga treinar desde alguém que está iniciando até alguém que é profissional. Então a gente tá jogando lá em cima, mas a lei permite coisa menor. A lei permite treinador esportivo que não tenha curso. Tá aqui, cara. Não sou eu que fiz a lei, tá? Reclamo com quem fez.